Sabe a palavra ágil? Aquela que prometia liberdade, velocidade, mas que para muitas equipes hoje virou sinônimo de reunião sem fim e muita, mas muita frustração. Pois é. A gente vai mergulhar fundo para entender por que isso aconteceu e como uma abordagem híbrida, o Scrum está praticamente resgatando a agilidade de dentro da burocracia que o próprio ágil criou. E, para começar, um número que já diz quase tudo: 68%. Essa é a porcentagem de equipes de desenvolvimento que hoje consideram o planejamento de sprint a reunião menos produtiva de todas. Pensa bem nisso. A reunião que deveria dar o gás inicial, o pontapé para o trabalho, é vista como a maior perda de tempo. Alguma coisa está muito errada aí. E essa frustração tem nome. Um desenvolvedor resumiu o sentimento sobre Story Points como sendo parte do bingo de baboseiras diário. Cara, isso aqui resume perfeitamente a desconexão gigantesca entre a promessa do ágil e o que as pessoas vivem no dia a dia na linha de frente. E aí que tá a grande ironia, né? Como que a metodologia que foi criada justamente para acabar com a burocracia, para dar mais poder às pessoas, acabou se tornando uma nova gaiola de processos? Como é que a cura, para tantos, virou a própria doença? É só a gente voltar na origem de tudo. O Manifesto Ágil é cristalino. Ele diz: indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. A ideia era toda sobre valorizar a conversa, a colaboração, a capacidade de mudar de rota no meio do caminho. Onde foi que essa ideia se perdeu? Bom, a resposta, em muitos casos, está no jeito que os sprints são levados no dia a dia. A aplicação super rígida das cerimônias do Scrum, que deveriam ser uma ajuda, acabam virando uma verdadeira armadilha. E os números não mentem. Olha só, quase um quarto da semana de um desenvolvedor é gasto em reuniões. É planejamento, revisão, retrospectiva, cerimônias que, quando perdem o propósito, viram só isso, um ralo de tempo produtivo. E aqui estão os principais vilões dessa história. Os ciclos de sprint, rígidos demais para a realidade que muda o tempo todo. A pressão para se comprometer com um trabalho fixo, como se a gente tivesse bola de cristal. E as cerimônias, que de tanto se repetirem, viram um ritual vazio. E claro, o debate sem fim sobre story points, né? Que deveriam ajudar a planejar e virar uma ferramenta de microgerenciamento. Mas e se a solução não for tentar consertar o sprint? E se for abandonar completamente a ideia de ciclos fixos? Pois é, existe uma alternativa poderosa que foca em uma coisa: o fluxo contínuo do trabalho. E essa alternativa é o Kanban. Ele nasceu lá nas linhas de produção da Toyota e a genialidade dele está na simplicidade. É sobre visualizar o trabalho para equilibrar o que precisa ser feito com a capacidade real que a equipe tem, melhorando o fluxo do começo ao fim. A ferramenta principal é um quadro visual, muitas vezes com só 3 colunas: a fazer, em andamento e concluído. A palavra-chave aqui é puxar. Ninguém empurra trabalho para cima da equipe. Uma nova tarefa só começa a ser feita quando alguém tem capacidade para puxar ela para a coluna em andamento. E isso nos leva ao conceito que, sinceramente, muda o jogo: os limites de Work in Progress, ou WIP. É uma regra simples. A coluna em andamento só pode ter um número máximo de tarefas ao mesmo tempo. Isso força todo mundo a focar em uma coisa: terminar o que já foi começado. Mas calma aí. Limitar o trabalho para acelerar a entrega? Parece não fazer sentido, né? Como é que fazer menos coisas ao mesmo tempo pode resultar em entregar mais coisas no final das contas? A resposta é simples e está na fila da padaria. Pensa num padeiro que tenta fazer 10 pães diferentes de uma vez. Ele começa todos, mas não termina nenhum rápido. Agora, imagina um padeiro que foca em fazer um pão de cada vez. Cada cliente é atendido muito mais rápido. Menos trabalho em paralelo significa mais entregas concluídas. E isso não é só um palpite, é matemática pura. A lei de Liddell prova que o tempo que uma tarefa leva para ser feita está diretamente ligado à quantidade de tarefas que estão em andamento. Ou seja, quer entregas mais rápidas? A única forma de conseguir isso é controlando o WIP. Simples assim. Ok, então a gente viu que o fluxo contínuo do Kanban é muito poderoso. Mas e as coisas boas de Scrum? As reuniões diárias, as retrospectivas? A gente joga tudo fora? E se desse para unir o melhor dos dois? É exatamente essa a proposta do Scrumban. A grande sacada do Scrumban é ser seletivo. A gente mantém rituais que são úteis, como as reuniões diárias para todo mundo se alinhar e as retrospectivas para melhorar sempre. E, ao mesmo tempo, a gente joga fora o que gera atrito, as maratonas de planejamento, a obsessão com story points e aqueles compromissos fixos do sprint.
Essa tabela aqui deixa tudo bem claro. O Scrum trabalha com ciclos fixos e mede o sucesso pela velocity, que é uma estimativa de quanto trabalho a equipe acha que consegue fazer. Já o Scrumban foca no fluxo contínuo, e a métrica principal muda. Em vez de tentar adivinhar o futuro, a gente mede o tempo de ciclo, ou seja, quanto tempo uma tarefa realmente levou para ser feita. É uma troca da previsão pela observação da realidade. E olha, essa mudança de mentalidade não é só um papo teórico, não. Na prática, as equipes que adotam um modelo de fluxo como o Scrumban estão tendo resultados impressionantes e, o melhor de tudo, mensuráveis. Os resultados falam por si. A velocidade de entrega, em média, aumenta em 40%. Como o foco é terminar uma coisa de cada vez, a qualidade sobe e a taxa de defeitos despenca em 60%. E talvez o mais importante, a satisfação da equipe, livre da pressão dos sprints, sobe 25%. E não é coisa só de startup. Empresas gigantes como a Vanguard quadruplicaram a capacidade de entrega. Na Microsoft, uma equipe que era a pior em serviço se tornou a melhor. E na Net-A-Porter, o resultado foi um ambiente de trabalho mais tranquilo e com mais propósito. No fim das contas, o impacto mais profundo é nas pessoas. Times que trocam a rigidez dos sprints por um fluxo mais natural se sentem mais criativos, mais engajados e muito menos esgotados. E menos burnout significa mais espaço para a inovação e para um trabalho de qualidade. E aqui a gente chega no ponto-chave de toda essa conversa. A discussão não é Scrum é melhor que Kanban ou vice-versa. A verdadeira questão é colocar os princípios ágeis acima de qualquer framework. É uma mudança de mentalidade, não só de processo. O objetivo final nunca deveria ser fazer Scrum ou fazer Scrumban como se fosse uma receita de bolo. O objetivo é ser ágil. E isso significa dar poder para as equipes criarem um processo que funcione para elas, um processo que sirva ao trabalho e não o contrário. Então, para fechar, fica essa provocação final para levar e refletir com a equipe. Olhem para o quadro de tarefas, para as reuniões, para o dia a dia e respondam com total honestidade. O processo de vocês está a serviço do trabalho ou é o trabalho que virou escravo do processo?